Olá, boa tarde. E é assim que a gente dá início à nossa aula de hoje, em ritmo ainda de São João. E hoje nós iremos falar sobre o terceiro setor. Mas o que seria o terceiro setor? Coloquei aí para vocês duas definições do termo, onde o primeiro ele vai designar um campo da sociedade que corresponde às ações sociais promovida por instituições privadas de caráter não lucrativo, com atividades que envolvem a demanda pelas reivindicações de determinadas causas ou ações de filantropia. E o segundo, ele vai fazer referência ao conjunto de sociedades privadas ou ações que atuam no país sem finalidades lucrativas. Então, como vocês podem estar observando, os dois termos vão fazer menção ao terceiro setor como sendo esse conjunto de ações, voltadas para o interesse social sem finalidades lucrativas. Quando a gente fala de terceiro setor, automaticamente vem na nossa mente o primeiro e o segundo. Então, vamos falar um pouco dessa diferença entre esses setores. O primeiro setor, ele vai estar relacionado diretamente ao Estado, às relações do poder público. E vai fazer parte desse grande bloco as administrações distritais, municipais, estaduais e federais. Ou seja, vai ser as prefeituras e suas secretarias, o governo e suas secretarias, e o governo federal e seus ministérios. Vai ser de responsabilidade desse primeiro setor as questões sociais, como a promoção e a gestão de saúde, a educação, a infraestrutura, a segurança e a cultura da nossa sociedade. O segundo setor ele vai estar relacionado aí ao mercado, formado pelas empresas privadas, seja na comercialização de produtos ou na prestação de serviço. São instituições que possuem finalidades lucrativas. Podem ser aí exemplos, um banco, um pequeno ou um grande mercado, ou até mesmo as multinacionais imensas que adequam a este bloco, certo? Então, aí seriam as empresas de pequeno ou grande porte, com fins lucrativos. Então, recapitulando, o primeiro setor ele vai estar diretamente ligado aí ao Estado, através do poder público. O segundo setor ele vai estar relacionado às empresas privadas com fins lucrativos. E o terceiro setor ele vai estar relacionado aí às ações voltadas para a sociedade sem fins lucrativos, certo? E este terceiro setor ele vai ser resultado direto da ineficiência do poder público. Ou seja, a gente sabe que o Estado ele não vai atuar de forma igual para todos. Então, vai ocorrer determinados problemas onde o Estado ele não vai conseguir resolver. Ele não vai conseguir estar atuando da maneira que deveria. Então, vai ocorrer aí uma organização popular em prol da melhoria da sociedade. Bom, agora nós vamos falar sobre os principais objetivos das instituições pertencentes ao terceiro setor, também conhecido como setor solidário. Essas instituições, elas visam melhorar a qualidade de vida de pessoas carentes ou com alguma deficiência. Elas também pretendem praticar ações voltadas para a responsabilidade social. E com isso, elas possuem diversas características, como por exemplo, elas não possuem fins lucrativos, são formadas por voluntários, ou seja, pessoas que não recebem salário para fazer esses trabalhos. Esse terceiro setor também é voltado exclusivamente para fazer ações de utilidade pública. Elas têm o seu próprio gerenciamento, ou seja, elas não sofrem influência de forças exteriores. Para se manterem, elas recebem recursos de doações de empresas e pessoas. Algumas recebem recursos vindos de verbas públicas e outras conseguem recursos através de eventos como festas, jantares, bazares e vendas de produtos que muitas vezes são feitos por pessoas beneficiadas por essas instituições. Então, em resumo, o terceiro setor é formado por instituições sem fins lucrativos que têm a finalidade de trazer o bem-estar social. Elas são formadas de forma voluntária e por pessoas que comungam do mesmo interesse, com o objetivo de realizar a mudança social. Tipos de organizações do terceiro setor. Primeiramente, temos as organizações não governamentais, que a gente conhece
popularmente como ONGs. As ONGs, elas são instituições que não estão necessariamente ligadas a alguma caridade ou reparação social. Geralmente, na maioria das vezes, essas instituições atuam na reivindicação de direitos ou de opiniões. Em alguns casos, elas podem até existir ONGs concorrentes, ou seja, que reivindicam diferentes ações para uma mesma questão. Por exemplo, uma ONG que é contra a produção de alimentos transgênicos e a outra que é a favor, ou uma ONG que busca a defesa dos direitos dos homossexuais e outra que visa a luta contra a formação de leis que dão direito a esse grupo, como o casamento gay. As fundações, elas são instituições responsáveis pelo financiamento e arrecadação de fundos para o terceiro setor. Geralmente, essas arrecadações de renda são para o seu uso em tempos de crise ou em um período em que diminuem as doações e aumentam os problemas sociais. Muitas dessas fundações são financiadas por empresas particulares, por exemplo, a Fundação Bradesco. As entidades beneficentes. Nesse tipo de organizações, participam as instituições que visam a uma determinada reparação social, seja de problemas estruturais, como a fome ou a pobreza, ou seja de problemas individuais, como a depressão. Nesse tipo de instituição, atuam diversos campos e constituem a maioria das instituições filantrópicas do mundo. Com relação aos fundos comunitários, esses tipos de organizações são centros que canalizam e distribuem recursos de doações que são geralmente realizadas por empresas privadas. Ao invés de direcionarem todos os recursos de uma determinada corporação a uma única entidade, a quantia é doada a um ou mais fundos comunitários, cujos quais terão a função de distribuir esse dinheiro para as entidades que mais necessitam de recursos. O terceiro setor também tem como característica o trabalho voluntário. Diante disso, eu trouxe essa curiosidade para vocês. No dia 28 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. Bons estudos e até o próximo encontro.